Central, né? Boa noite, você tocou no ponto central. A Petrobras tem um papel na história da economia brasileira que é reconhecido por todos. Há diferentes cálculos que mostram a representação de toda a indústria brasileira conectada ao avanço da Petrobras, né? O fato, por exemplo, de que a Petrobras está hoje, com uma redução até mesmo de pessoal sucessiva, ela demonstra um recuo naquilo que foi sempre a nossa escolha, né? Que é o papel que o Estado brasileiro tem e teve no desenvolvimento do país. Nesse papel, a Petrobras representou a modernização do Estado brasileiro no passado, representou, de certa forma, uma presença, um papel que o Estado tinha de induzir, de Estado indutor, crescimento em determinadas áreas. Eu vou dar um exemplo concreto do que nós estamos dizendo. Hoje eu vi que uma das maiores vítimas do plano de desinvestimento não é só a área de bioquímica, é a área de fertilizante, né? E toda a área de refino, né? É uma decisão estrutural e compreensível dentro da realidade financeira da empresa hoje. O cara tem uma dívida muito grande. Muito grande, né? A se levar em conta aquele método que o senhor deputado acabou de fazer, né, de convocar os mortos para depor, eu gostaria de ver convocado, por exemplo, o general presidente Ernesto Geisel, e o que ele teria a dizer, não é, sobre esse, de certa forma, desestruturação. Ele foi presidente da Petrobras, salve. Foi presidente da Petrobras, e como é que esse processo se deu, e ele vai exatamente, era um processo de construção de todos os polos petroquímicos que vão ser agora desativados. É evidente que nós temos que fazer uma correlação de que a indústria hoje tem outro perfil, né? Nós conversávamos alguns minutos atrás sobre a realidade da indústria 4.0. Nós temos um desenvolvimento econômico montado em outras realidades. Para entender isso é fácil, é só você pensar num celular. Quando você compra um celular, né, o que tem de indústria ali é só 7%, 93% do que está ali é serviço, né? Então, quando você olha para isso, diz a mesma indústria de que a Petrobras criou, Ernesto Geisel criou, anos 70, nós não temos essa indústria hoje. Óbvio, é fato. Isto é uma situação. Mesmo a indução de crescimento do país, nós não podemos pensar em termos de uma oscilação tão forte. Agora, só para entender, na cadeia de produção da Petrobras, nas indústrias que produzem para a Petrobras, o que significa isso na economia do país, para ter uma ideia do tamanho? Esse dado é difícil de ser previsto, porque é difícil de ser dito, inclusive pela desativação da indústria de transformação, o célebre processo de desindustrialização que tanto se discute. Quando nós olhamos, por exemplo, para os períodos mais fortes, que são os dados mais conhecidos, nós podemos dizer que em torno de 60% da industrialização brasileira e da ativação real do PIB, do PIB industrial, ele tem conexões com a Petrobras. Que são empresas que fornecem, Olha, basta um dado para entendermos bem isso. A Petrobras tem hoje 79 mil funcionários. Né? A Petrobras, com o conjunto de suas subsidiárias, tem 280 mil. Há um ano atrás, esse conjunto de subsidiárias tinha 410 mil funcionários. 410 mil? Ele perdeu em um ano 110 mil funcionários. Né? Porque é toda a cadeia produtiva que não é só do petróleo e gás. Quando você pensa em todo o processo disso, nós estamos sentados nessa cadeira. Certo. Esta cadeira aqui tem conexão com a Petrobras. Porque tem plástico ali. Porque tem plástico. Toda a realidade que nós pensamos, ela tem uma conexão direta com a estrutura que a Petrobras pode financiar. Quando a gente vai de avião, a querosene... A querosene, toda a realidade ela está conectada, toda a realidade, isso é um dado. Outro bloco de interesse que a Petrobras representa, energia. Né? Todo o processo que nós temos de energia, toda a oscilação, a garantia, ela tem uma conexão com a Petrobras. A distribuição de todo o processo energético no país tem conexão com a Petrobras. A gente pode olhar para isso e dizer, este monstro ficou grande demais. Né? Isto não é bem assim em uma série de outros países. Mesmo os países que têm uma ativa economia
não conectada ao Estado, o setor energético, o papel que o Estado tem é muito forte. Né? Basta um único exemplo. Nós falamos tanto de um papel de desativação do Estado brasileiro, pense geração e distribuição de energia nos Estados Unidos. Parte considerável, alguma coisa perto de 30% das centrais elétricas norte-americanas são do exército americano. Sim, porque isto tem uma conexão direta com o sentido que a energia tem para a existência do país. Para a existência do país. Basta cair energia elétrica aqui, nós vamos ter uma boa ideia de que nós precisamos dela. Brinca não. Mas de fato realmente tem uma importância extraordinária. Agora, o que aconteceu? Foi má gestão? Foi a conjuntura mundial? Uma conjunção de fatores? Nós tivemos vários fatores que explicam. Claro, a gente tem má gestão, e esse é um processo complexo de você ser julgado, porque isso precisa de uma certa cautela para fazermos afirmações tanto de boa gestão como de má gestão. Nós temos no caso da Petrobras, para julgar o que aconteceu com a Petrobras, nós precisamos entender que a Petrobras produzia petróleo a $100 o barril há 2 anos atrás. É verdade. E esse petróleo caiu a 46, a $40 o barril. Qualquer estrutura produtiva que perde 50% a 60% da sua receita, ela sofre, seja ela qual for. Qualquer empresário, ele vai entender perfeitamente isso. Entendi. Este processo, quando nós olhamos com os processos de, vamos chamar dessa forma, de imbricamento pernicioso, está imbricado de uma forma perniciosa a estrutura da Petrobras com a estrutura política brasileira. Né? Eu costumo brincar que a Petrobras é a verdadeira dona da maior bancada do país. Da extrema esquerda, extrema direita, todos dependem da Petrobras. É só pensar, por exemplo, quem acha que a extrema esquerda não depende da Petrobras, pense em financiamentos de projetos culturais. Né? Ou então, na extrema direita, vamos pensar nos formatos pelos quais a Petrobras é obrigada a sustentar negócios não rentáveis pelo país mais profundo, pelos grotões mais antigos do país. Então, quando nós olhamos para essa estrutura, nós começamos a perceber que a Petrobras tem um imbricamento político danoso e perigoso. Isto não significa que a Petrobras em si, enquanto companhia, é responsável por isso. Sim. Isso não é um processo único dela. Não é? Agora, quando você olha para a situação, caiu, você perguntou como é que chegamos a esse ponto. Caiu o preço do petróleo, nós tivemos esse processo, houve uma mudança nas estruturas produtivas no mundo inteiro, em que a industrialização foi perdendo força para uma série de setores, e isso atingiu diretamente a Petrobras. Algumas situações de investimentos anteriores foram danosos, e principalmente, né, nós não podemos esquecer que a Petrobras foi responsável durante alguns anos no Brasil pelo controle inflacionário no país. Isso tem seu preço. Nós vamos continuar conversando sobre isso aqui um instantinho, Leonardo. Obrigado a vocês. Bom,